Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Hoje nós vamos de correção, Enem 2020, questão 95, prova cinza, né? Vem comigo. Então o enunciado diz o seguinte, ó, um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ, bastante alta, né? Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido? Muito bem, vamos analisar nossa questão aqui, olhando primeiro para o nosso desenho, né? A gente percebe, já que tem que conhecer um pouquinho de circuitos elétricos, a gente percebe que os nossos resistores é uma associação de resistores em série, né? E por definição, a associação de resistores em série são aqueles percorridos pela mesma corrente, né? Então aqui eu vou ter uma corrente saindo daqui desse polo, né? Ó, e essa corrente ela vai ter o mesmo valor para cada resistor. Outra coisa que a gente percebe aqui no nosso circuito, né, é que os nossos resistores são todos iguais. Isso vai facilitar a nossa conta. Então eu tenho 4 resistores aqui de 100 ohms, né, onde ele vai precisar de uma tensão, e essa tensão ela está aqui 12 volts. Só que essa tensão de 12 volts vai ser dividida também em partes iguais, porque os nossos resistores são iguais, né? Então esse é o nosso primeiro cálculo. Nós vamos calcular a tensão de cada resistor. Lembrando que ela é a mesma para todos. Se ela é a mesma e eu tenho 12 volts, então eu vou pegar 12 e dividir pela quantidade de resistores, que são 4, né? Nesse caso eu vou ter uma DDP aí de 3 volts, né? Então está aí nosso primeiro cálculo. Significa que cada resistor desse vai ter 3 volts de tensão, né? Pronto, feito isso, a gente resolveu a primeira parte da questão. Vamos analisar a segunda parte, que ela está aqui, ó, né? Onde ele diz o seguinte, ó, ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. E aqui eu vou calcular a corrente do equipamento com esses dados, né? Então, nosso segundo cálculo vai ser calcular justamente a corrente do equipamento com esses dados. O que é que eu tenho aqui de dados? Eu tenho uma tensão de 9 volts, eu tenho uma resistência de 10 kΩ e eu quero calcular a minha corrente. Só que eu percebo, né, aqui na resistência, eu vou transformar ela de quiloohms para ohms. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 1000. Então, 10 vezes 1000, eu vou ter 10.000 ohms, né? Depois, para mim fazer meu cálculo, lembrando lá da formulazinha de, né, a primeira lei de ohms, que tensão é resistência vezes a corrente. Substituindo os valores, né? Tem um 9 aí, a minha resistência é de 10.000 vezes a corrente. Corrente vai ser 9 dividido por 10.000, né? Resolvendo aí essa conta aí bem simples, né? Vai dar 0,0009, né, amperes, né? Então eu tenho esse primeiro valor. Detalhe, é interessante sempre questões que tem itens a gente olhar as unidades, né? A gente percebe que aqui não está em ampere, está em miliampere, né? Então você vai ter aqui também que lembrar daquelas transformações de corrente elétrica. Vou colocar aqui para você, ó, se você não lembra, né? Miliampere, 10 a menos 3. Microampere, 10 a menos 6, né? Nanoampere, 10 a menos 9. E o último é picoampere, 10 a menos 12. Você tem que lembrar dessas coisas. Então, essa questão ela envolve várias coisas. Ela é fácil, de nível fácil, mas ela envolve várias coisas, né, que eu tenho que lembrar. Então, para mim passar para miliampere aqui, ó, a primeira, né, é 10 a menos 3, ó, certo? Então, o que é que eu faço, né? Eu pego e movimento minha vírgula, 3 casas decimais para minha direita aí, né? Eu vou ter 0,9 miliampere. Pronto, eu passei de ampere para miliampere. Aí eu tenho dois itens que pode ser minha resposta, né? Eu vou analisar. Pode ser a D e pode ser a E. Tá aqui, ó, já encontrei a corrente. Só que eu percebo o seguinte, ó, ele vai ligar o aparelho entre A e E. Então eu vou aqui em cima, entre o A e o E, se ele ligar, ele vai ter os 12 volts, ó, 3, 3, 3, 4 vezes 3, 12.
Aí eu venho bem aqui, ele diz, ó, o aparelho ele precisa de 9 volts. Então ele vai ligar o aparelho entre o B e o E, né, para ele conseguir os 9 volts dele, ó. Então aqui ele vai ter justamente os 9 volts. Então a letra correta é a nossa letra D, né? Espero que tenha entendido, você tenha compreendido aí as passagens. Boa sorte, até a próxima. Obrigado por ter assistido. Valeu!